Para falar sobre o ciclo de formação, acho que é importante falar um pouco do histórico, né, da relação do nosso coletivo com o movimento. E essa ocupação Solano Trindade, a gente participou quase que desde o planejamento dela. Então, a gente já era um parceiro muito forte, muito consolidado desde o início. E com a vocação da universidade de formação, claro que se pensou em construir junto, né? Qual era o projeto de bairro que se queria para ali? O projeto já vem direcionado e pensado para isso, para as novas tecnologias, com a participação de todos nós, com a formação para que a gente pudesse implementar essas novas tecnologias, enfim. A gente teve um processo de formação, reuniões consecutivas para a gente planejar esse trabalho, né? E foi muito bacana, porque a gente não tinha conhecimento. É interessante porque você não é especialista disso, mas a gente aprende junto. Então, a gente começou a planejar de que maneira seria feito isso. Então, envolvemos as pessoas que, tanto quanto moram, quanto o mutirão com as pessoas que estavam no cadastro mais chegadas a nós, né? O processo de formação, tipo assim, mas não existe um processo de formação política, assim, básica, completa. Existe um processo de formação onde a gente vai discutir direitos à casa, como que a gente pensa uma casa. A gente vai... É mais pensado assim, sabe? No nosso direito, para que as pessoas saibam, entendam que não está fazendo nada de errado, que não... Sabe? A gente apresentou referências de outros lugares, a gente ouviu o que eles queriam, quais eram os desejos, porque aquele terreno é um terreno gigante, né, com muita área verde, muita área livre, não edificada. Então, dava para sonhar, diferente das ocupações aqui do centro. Quando a gente ocupa a terra, aí a gente bota o pé na terra, aí a gente vai pensando nos possíveis projetos. Aí a gente vai pensando em tipologia de casa, o tamanho, enfim, essa coisa toda, a gente vai construindo isso junto, entendeu? Moradores, movimento, coordenação, a gente vai discutindo essas coisas e chegando naquilo que a gente quer, segundo a nossa concepção de reforma urbana. O que nós pensamos e achamos e entendemos que seja uma casa digna. Perguntava, quer ter espaço para as crianças brincarem? E a relação com o entorno, como é que é? Então, teve um dia de atividade que foi bem interessante, que a gente fez uma caminhada com eles, fazendo um mapeamento do que eles reconheciam no entorno, o que era problema, o que não era problema, e teve uma sacada interessante, quando eles falaram assim, esse muro gera muita insegurança, um muro do Centro Pan-Americano, que era o vizinho deles, né, numa rua pertinho. E aí, na nossa interlocução, a gente começou a construir, então, talvez muro não seja tão interessante, né? Porque no ideal das pessoas, os condomínios das classes médias murados, que dão segurança. E assim, segurança para quem e como? O tradicional é isso, é uma casa com um muro, esse lote e tal, e se nós pensarmos dessa forma aqui, sabe, aí o pessoal vai vendo e a gente vai quebrando essa lógica, sim, mas essa lógica chegou repetindo junto com os moradores. Com essa fala deles, a gente conseguiu problematizar a opinião de alguns deles sobre o desejo de muros. E falar que, de repente, poderia ter alguma outra forma de limitação do terreno. Essa lógica de você ter o lote, onde cada um vai murar o seu, isso vem com essa lógica lá de que a gente é formado, entendeu? Que a casa tem que ser assim, tem que ser um lote, tem que ter muro, tem que ter... Mas isso a gente já vem quebrando já desde o processo, já das primeiras formações,
as primeiras assembleias que nós tivemos. Nosso objetivo era sempre estar tentando fazer essa articulação e atrair gente para pensar e colaborar e atuar na ocupação. Então, acho que a formação era um pouco isso, era levantar quais eram os projetos, como que cada um podia se engajar e queria se engajar, e quais eram os próximos passos, né? A gente levantou as prioridades, a restauração do telhado foi elencada como uma prioridade 0. Nós decidimos que precisaríamos de fazer uma reforma no telhado, porque é um prédio muito antigo, que estava abandonado. Como a gente estava usando como moradia, chovia dentro das casas, né? O telhado é uma demanda que veio antes e continua a ser, né? Porque o telhado a gente nunca conseguiu terminar. Quando nós ocupamos essa terra, a gente ocupamos com 24 famílias. Teria que... se o telhado, se esse prédio que nós estamos aqui hoje tivesse tido as condições, a gente hoje estaria com as 24 famílias. Mas eu sei que eles se planejavam, se organizavam, e aí tinha o dia do mutirão, e eram juntos, alunos, professores e os moradores. E aí todo mundo ia lá para cima do telhado, ficava carregando telha, colocando as madeiras, enfim, era um trabalho junto mesmo. E que era, nossa, era um trabalho braçal super pesado. A gente não tem a técnica, né? Algumas pessoas na ocupação têm um saber, né, que é bem popular, já construíram casas, né? Porque nosso povo, todo mundo, a maior parte do cadastro e as pessoas que moram lá dizem que são pedreiros, né? Que já construíram casas, fizeram reformas. Então tem sim essa habilidade, né, desse saber, né, de construção. Eu, particularmente, não sabia nada. Fiquei ali auxiliando e aprendendo. Então, assim, para pessoas como eu, mulheres, principalmente mulheres que nunca fizeram tal coisa, para nós foi um grande... foi gratificante, né? Você participar de uma coisa que você não sabia fazer. Quanto à universidade, eu acho que também foi legal, porque existe uma distância, né, do conhecimento teórico, que é isso que a universidade tem. Ela tem muito conhecimento teórico, mas não tem o conhecimento prático. Então, quando fala de troca de saber, é muito disso, né? A gente pega na massa, a gente vai à luta, mas a gente não tem parte das técnicas. Então, a pesquisa ela proporciona um melhor aprendizado para todo mundo. E a gente tem aí uns estudos, né, umas referências teóricas para problematizar isso. Mas como é que a gente vai convencer? Porque como é que a gente vai lutar contra os valores hegemônicos? Então, na prática, ali, ouvindo as situações e dialogando com eles, é legal porque a gente consegue construir junto, né? A compreensão desses espaços gera um pouco de conflito, né? A universidade tem um saber teórico, tem conflitos, às vezes, de posição social mesmo, eu acho, porque a gente pensa diferente em muitas questões, sabe? O processo anterior, de 2014 até antes da pandemia, sempre vinham os professores aqui, tinham atividades, algumas disciplinas da UFRJ, onde eles traziam os professores, a gente pensava, discutia coisas aqui, fazia algumas coisas práticas, mas sempre teve. Acho que é meio isso. Essa troca de saber é pegar essa teoria, juntar com a prática e a gente construir juntos.